noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aí nos aproximando do final de semana, né? Amanhã já é sexta. E espero que você e sua família estejam bem, né? Passaram bem esta semana, estejam passando bem esta semana. E que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo se faça presente, continue, né, se fazendo presente ricamente na sua vida, né? E hoje estamos aqui para analisar o quinto eu sou de Jesus, para estudar esta quinta expressão do livro de João, né? E você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, né? Não perca tempo, deixe o seu like, o seu gostei, né? O like. Também partilhe para as outras pessoas, né? Comente e se inscreva, isso é muito importante para nós aqui em nosso ministério, tá bom? E seja grandemente abençoado por Deus, amém? Queridos, hoje vamos falar sobre a quinta expressão, correto? Então vamos lá. Na série do 7 Eu Sou, que estou abordando aqui, né? E faltam ainda mais 2 Eu Sou, nas duas próximas semanas estaremos por fechar esta série, né? Então, nesta série do 7 Eu Sou, hoje chegamos a uma das declarações mais solenes, significativas e consoladoras de Jesus em João, né? Então, assim, diante da morte, do luto e da dor, Jesus profere estas palavras: eu sou a ressurreição e a vida, né? E Jesus, ele não diz estas palavras dentro de um templo ou então num momento de glória. Ao contrário, Jesus, ele diz estas palavras diante da sepultura de Lázaro, conforme vamos ver nos momentos a seguir, tá bem? E sabe o que isto significa para mim e para você? Significa que nos piores momentos de nossa vida, Jesus se apresenta com muito mais força, com muito mais significado e com muito mais esperança para mim e para você, tá bem? Então pegue a sua Bíblia agora e vamos analisar esta quinta expressão, tá bem? João, capítulo 11, o verso é o 25 e o 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então esta é a passagem que nós estamos a estudar hoje, nesta semana. Vamos agora, conforme você já sabe, né, estamos aí, agora vamos estudar estas expressões, estas palavras no grego, tá bem? Conforme você já sabe, né, conforme você já tem acompanhado estas séries, né, as palavras ego em mim é o verbo eu sou ou eu estou, né, é o verbo ser, estar no grego, tá certo? Ego em mim, re anástasis, kai, re zoé. É isso que Jesus diz em grego. Ego em mim, re anástasis, kai, re zoé, né? O ego em mim é eu sou,
o verbo ser estar. Anástasis quer dizer levantar-se, ressurgir, vitória sobre a morte, né? E Zoé, vida verdadeira, vida eterna, vida plena, tá bem? Então Jesus, ao afirmar estas palavras, né, ele não diz, eu trago a vida, eu trago a ressurreição. Não. Ele declara, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele chama para si a vida de quem morreu, né? A vida não é um evento apenas no futuro, não. A vida, ela se trata de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, muito mais do que um evento futuro, é uma pessoa, né? E Jesus, ele diz estas palavras a Maria, né, após a morte de Lázaro, que era o melhor amigo de Jesus Cristo. Marta cria na doutrina da ressurreição no último dia, e ela cria na doutrina da esperança futura, né, de quando acontecesse essa esperança, a ressurreição era certa. Mas Jesus, com essas palavras de João em 11, verso 25 e 26, Jesus corrige a perspectiva de Maria. Ele pôde, em outras palavras, ele pôde declarar o seguinte: Marta, a ressurreição não é apenas um dia no futuro. A ressurreição sou eu. Eu sou a ressurreição. E Cristo, então, assim, desloca a esperança de Marta do tempo, né, do tempo futuro, para a pessoa dele, para a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, olha só, vamos ver aqui agora, nesse contexto também é muito importante analisar a morte segundo Jesus, né? Jesus diz assim na segunda parte do verso, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Aqui Jesus está falando de duas coisas. Primeiro, a morte física, ela é real e ela é temporária. E Jesus está falando também da vida eterna, contínua, garantida na pessoa de Jesus. Então, para Jesus, primeiro, a morte não é o fim. Para Jesus, a morte é um sono temporário, tá bem? E terceiro, para Jesus, é uma pausa antes da ressurreição gloriosa, quando ele voltar com poder e grande glória nas nuvens dos céus. Por isso o crente nunca morre definitivamente. Amém? É por isso que eu e você, que acreditamos na bendita esperança, né, da volta de Jesus, é por isso que nós, crentes, não morreremos ou não morremos definitivamente. Iremos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou, conforme nos diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Né? E como sempre também, né, essa expressão ego em mim, ou eu sou no português, nós vemos ela sob a lente do primeiro eu sou na Bíblia, tá bem? Então nós vamos ver isto mais uma vez. O capítulo 3 de Êxodo, verso 14, lá diz assim: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, essas palavras no grego, ego eimi, né? Ela ecoa o primeiro eu sou da Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 14. Né? Ali no hebraico, Ri, Asher, Ri, né? Que significa eu sou o que sou, ou então eu serei o que serei. Né? Aqui, o eu sou eterno, ele não depende do tempo. Agora ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. Em João 11, versos 25 e 26, o ego em mim, ele não depende do tempo. Ele se apresenta na pessoa de Jesus Cristo. Ele se apresenta como Senhor da vida e da morte. Né? O Deus que é também o Deus que vence a morte. Amém? Oh, glória! Glória a Deus! E neste momento, na parte final aqui já deste nosso estudo, tenho 3 perguntas para te fazer. Né? Minha esperança está em Cristo Jesus ou apenas no futuro? Veja, são 2 coisas diferentes. Né? Minha esperança está na pessoa de Jesus ou no futuro, no evento no futuro? Né? Uma outra pergunta. Tenho eu medo da morte ou confio plenamente em Jesus? Né? Estou vivendo hoje como alguém que já tem a vida eterna ou ainda não? Né? Jesus, melhor dizendo, Jesus não perguntou: entendeste isso? Jesus perguntou: crês isto? Uma coisa é diferente da outra. Né? E Jesus, em nossos dias, hoje, fazendo um apelo ao seu coração, né? Ele continua a fazer a mesma pergunta para nós hoje. Crês isto? Crê que ele é a ressurreição? Crê que ele é a vida eterna? Crê que nele a morte não tem a última palavra? A fé em Jesus, meus queridos irmãos, transforma a dor em esperança, o luto em confiança, a morte em promessa. É isto que a fé em Jesus traz ao meu coração e ao seu coração também. Amém? Se porventura você gostou deste conteúdo, espalhe para as outras pessoas, né? Esta bendita esperança da volta de Jesus, né? Da confiança que temos de que aqueles que morreram, aqueles que partiram antes de nós veremos na bendita, gloriosa volta de Jesus Cristo. Nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nossa avó, aqueles que morreram antes, acreditando, confiando plenamente em Jesus Cristo, nós o veremos com mais esplendor, com mais brilho do que a luz do sol. Isto deve ser levado, esta mensagem deve ser levada a todas as pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, acreditamos, Pai, que o Senhor é a ressurreição e a vida. E quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá eternamente. Oh, glória! Queremos, Senhor,
cada dia mais, abraçar esta doce esperança que Sua palavra nos traz. Abençoe, Pai, cada pessoa aqui que tem o seu coração partido pela morte. Um filho, uma filha, um tio, uma mãe, um pai, uma avó, um avô, um primo, uma prima, enfim. Quantas pessoas, Senhor, já morreram aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Dá consolo, Pai, e conforto a todas estas pessoas que estão passando por esse momento difícil. E que o Senhor abençoe a cada um de nós. Aqueça nosso coração com estas benditas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Grato te somos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.